Muito bem. Vamos começar mais uma vez fazendo a nossa confissão a respeito da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia na sua mão e vamos fazer a confissão que nós sempre fazemos a respeito da palavra de Deus. Vamos aguardar um pouquinho enquanto as crianças ainda estão saindo. Ok. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ver na vida de Jacó, mas como é que ele só conhecia o Deus de Abraão e Isaque. Deus ainda não era o Deus de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Nós vamos, na realidade, trabalhar Gênesis 29 e uma parte do capítulo 30, mas eu vou fazer só a leitura de uma parte aqui. Enquanto isso, para introduzir, nós encontramos grande encorajamento ao ouvir dos grandes feitos de Deus no passado. As maneiras como ele interveio, como ele libertou o seu povo, mas ao mesmo tempo, nós lemos a respeito da manifestação de Deus no passado, nós podemos pensar agora, onde está Deus? E agora? Onde é que está Deus? O que é que Ele tem feito por mim hoje? Como é que Ele tem trabalhado? Para entender como Deus trabalha em nós e através de nossas vidas, se exige uma perspectiva bem equilibrada. Primeiro, como é que nós entendemos o que Deus está fazendo e como Deus trabalha? Primeiro, nós precisamos lembrar daquilo que Ele faz, que Ele fez ao longo da história humana. Nós precisamos lembrar o que Deus fez, como é que Ele trabalhou. E depois nós precisamos reconhecer o que Ele está fazendo agora. Enquanto nós olhamos o que Ele fez na história, os feitos de Deus ao decorrer desde a criação, como é que Deus trabalhou, nós vamos entendendo como é que Ele está trabalhando agora, o que Ele está fazendo por mim hoje. Jacó havia ouvido por muito tempo a respeito do Deus de seus antepassados. Deus de Abraão, Deus de Isaque. Para ele, Deus era apenas isso, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Não existia um relacionamento ainda com Deus. Ele conhecia o que Deus tinha feito no passado, ele conhecia as promessas de Deus, mas ele não sabia como é que Deus estava trabalhando na vida dele hoje. Ele ainda não conhecia isso. Como nós vimos na semana passada, Jacó queria que Deus comprovasse quem ele era, queria que Deus mostrasse uma prova de quem Deus era, e que primeiro Deus cuidasse das necessidades dele, para depois reconhecê-lo como próprio Deus. Ou seja, Jacó não queria um relacionamento com Deus, ele queria que Deus fizesse alguma coisa por ele. Daniel Anderson escreveu, comentando sobre esse texto, algo muito interessante. Ele diz assim: devemos buscar a face de Deus antes de buscar a mão de Deus. A face de Deus é a essência de quem Ele é. A mão de Deus é a bênção daquilo que Ele faz. A face de Deus representa sua pessoa e presença. A mão de Deus expressa a provisão de Deus em nossas vidas. Eu tenho aprendido que apenas buscarmos a mão de Deus, se apenas buscarmos a mão de Deus, podemos nunca descobrir a sua face. Mas se buscarmos a sua face, Ele abrirá a sua mão alegremente e satisfará os desejos profundos dos nossos corações. Como é isso? Todo desejo meu Ele vai satisfazer? Óbvio que não. A diferença é que se você está de acordo com a palavra de Deus e buscando a face de Deus, logo você vai desejar aquilo que Deus deseja. Na semana passada nós vimos como Deus se manifestou na vida de Jacó através de um sonho e prometeu abençoá-lo. Ainda assim, Jacó permaneceu cego por suas ambições pessoais e egoísmo. Nós vamos ler aqui esse relato do engano do que Labão, fez com Jacó. Então eu quero ler para nós não estendermos demais, nós vamos passar várias vezes pelos textos,
Mas eu queria mostrar, depois que Jacó chegou lá na casa do seu tio Labão, e aí ele foi começar a trabalhar para ele. Então eu queria ler aqui 29, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Então Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado a sua serva Zilpa, para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana da festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor use a minha vida para com fidelidade transmitir ao teu povo aquilo que o Senhor quer falar aos corações deles. Assim como o Senhor falou ao meu coração através da vida falha de Jacó, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações através dos acertos e erros dos patriarcas, Abraão e Isaque. Usa também, Senhor, a vida de Jacó, escrita na tua palavra, inspirada, para que nós possamos aprender a como viver em obediência ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Aí aquela escada onde nós vimos que Jacó estava, na realidade, Jacó não buscou por Deus, né? Os primeiros eventos da história de Jacó em Harã se parecem com a história quando Abraão enviou o seu servo. Quando Abraão enviou o servo dele para achar uma esposa para seu filho Isaque, a história parece muito. Quando Jacó chegou em Harã, ele parou ao lado de um poço, assim como o servo também. Ali ele encontrou uma mulher da família de Labão, o seu tio. Como servo de Abraão, Jacó também foi recepcionado por Labão e convidado para a sua casa. São detalhes que parecem muito com aquela história onde o servo de Abraão vai lá encontrar uma esposa, que no caso aqui era a mãe de Jacó. Mas há algumas diferenças notáveis entre essas duas histórias também que se destacam no texto. O servo de Abraão chegou com uma caravana e vários presentes. Esse é o contexto lá de Gênesis 24. Jacó chegou sozinho e totalmente liso, sem nada. Sem nenhum dinheiro, sem nada para oferecer, Jacó chegou lá, com a mão na frente e outra atrás, como diz aqui no Ceará. O servo de Abraão levou Rebeca de volta para a terra prometida, né? Ele pegou Raquel, convenceu Raquel, ela aceitou ir para a terra prometida, enquanto Jacó permaneceria em Harã por um bom tempo como servo de Labão. Mas talvez a diferença mais significativa se encontra na maneira como os dois chegaram a Harã. O modo como a gente vê que os dois dirigem as suas histórias é interessante. O servo de Abraão,
lá em Gênesis 24, ele orou e clamou a Deus por ajuda, por direção. Ele clamou para que Deus direcionasse ele e desse sucesso lá na sua missão. Jacó, a despeito da sua situação vulnerável, Jacó era quem mais precisava orar, mas a gente não vê ele em nenhum momento orando, buscando a Deus. Não se vê. Depois de ter passado um mês em Harã, trabalhando com seu tio Labão, Labão observou que Jacó estava interessado em uma das filhas, em Raquel. Se aproveitando da oportunidade para manipular Jacó diante daquela situação. O negócio que Labão ofereceu parecia ser bastante interessante, né? Que Jacó ia trabalhar com ele, ia ser servo dele, tudo, ia trabalhar com o tio. Parecia ser algo muito interessante para o seu sobrinho. Mas a gente também percebe uma coisa interessante aqui, que Labão, ele rebaixou Jacó a seu servo. Ele não mais, quando ele começou a trabalhar, ele não mais tratou Jacó como seu sobrinho. Ele começou a tratar agora Jacó como alguém que era um servo comum. Isaac havia abençoado Jacó e tinha lhe dito que os outros serviriam ao seu filho. Lembra disso? Que Isaac abençoou e que os outros seriam servo dele. Nesse caso aqui, Isaac está sentindo na pele um pouco do que é as pessoas que vão servi-lo. Nesse caso, ele é o servo e não está sendo servido. Essa história é bastante irônica por usar a palavra servir ou trabalhar. 7 vezes, aquele que deveria ter uma posição de honra foi rebaixado a uma posição de servo. Aqui Deus está começando a trabalhar na vida de Jacó. Está começando a humilhar Jacó para se voltar para ele. No final do período de 7 anos, Jacó insistiu que Labão o permitisse casar com a filha Raquel. Ora, passou o período agora. Jacó está alegre porque chegou a tão esperada hora chegou. Agora, enfim, ele vai se casar com Raquel. Está esperando lá que seja entregue Raquel, mas de repente acontece a situação de que, em vez de entregar Raquel, Labão entrega a sua filha mais velha, Lia. Ninguém sabe aqui por que ele não reconheceu. Talvez estivesse escuro lá na tenda deles, ou não sabe se Jacó participou da festa e não estava muito consciente, né? Aqui ninguém sabe. Sabe que Jacó, ele foi enganado. É mais ou menos como se Jacó estivesse jogando Uno com Labão, e aí quando ele achou que ia ganhar Uno, Labão colocou um mais 7 para ele. Quem joga Uno sabe que essa é a carta da discórdia, né? Então é mais ou menos como se tivesse... Como é? O pessoal aqui na igreja tem que jogar Uno antes da mocidade para depois pedir perdão, né? Então é mais ou menos como se tivesse acontecido isso. Tá aqui o Uno. Aí Labão, não, senhor, mais 7 anos. O que a gente enxerga também, irmãos, o versículo 30, o capítulo 30, versículo 2 nos mostra, é que Jacó, assim como seu pai, ele se tornou um homem passivo. Jacó, ele chegou lá diante do seu tio, trabalhou pela sua esposa, foi enganado. O enganador agora foi enganado, está sentindo na pele. Mas em vez de ainda assim ele se voltar para Deus, ele não fez isso. Ele se tornou passivo, como se a história não tivesse nada a ver, estava deixando acontecer, a coisa andando, a coisa indo de qualquer jeito, e Jacó não fazia nada. Ele se tornou um homem passivo. Parece que até quando a gente olha para a vida de Jacó, conflitos familiares faziam parte da vida dele, né? Porque ele foge de um conflito familiar com seu irmão, seu pai e sua mãe, e agora ele consegue a proeza de arranjar um conflito entre duas irmãs. Assim como os pais de Jacó demonstraram parcialidade com seus filhos, Jacó caiu na mesma armadilha. Primeiro com as esposas, porque ele preferiu Raquel. A amargura se enraizou na família e as duas irmãs se tornaram inimigas. Isso é que a gente vai ver. Ninguém sabe se elas já tinham alguma inimizade antes, não deixa claro isso. Agora a gente sabe que depois do casamento as duas se tornaram inimigas. A luta entre elas se tornou uma rivalidade no sentido de quem poderia providenciar para Jacó o maior número de filhos. Agora vem aí
o conflito, né? Quem é que vai dar mais filhos para Jacó? Lia, a irmã menosprezada e menos amada, atraiu a atenção de Deus. Parece que Deus foi misericordioso com ela e resolveu dar mais filhos para ela. E abençoou com 3 filhos cujos nomes expressavam a sua dor. Os primeiros 3 filhos vai mostrar muito o que Lia estava sentindo. Primeiro filho, Rúben. O que significa Rúben? O Senhor viu a minha infelicidade. Depois Deus dá mais um filho para ela, Simeão. O Senhor ouviu que sou desprezada, significado de Simeão. E depois vem Levi. Agora o meu marido se apegará a mim, é o significado que ela diz. Os 3 primeiros filhos a gente vê o coração de Lia expressado aqui. Ela não tinha o intuito de agradar a Deus. O intuito dela não era fazer a vontade de Deus. O intuito dela era atrair seu marido. Isso fica muito claro aqui. Só apenas no 4º filho é que a gente vai ver que ela vai se voltar para Deus. E pelo menos nesse momento ela vai saber que não depende dela a atrair o coração do seu esposo. Judá é o que Lia virou a sua atenção para o céu e diz. Só em Judá foi que Lia, quando nasceu Judá, ela virou a sua atenção para o céu e disse: desta vez louvarei ao Senhor. Ou seja, depois de 3 filhos, continuando menosprezada, dessa vez ela entende que ela precisa se voltar para Deus. Raquel ficou desesperada quando começou a ver essa situação. Ora, minha irmã está tendo filhos aqui direto, eu não consegui ter nenhum filho. Mais uma estéril aqui na história. E então Raquel decide dar a sua serva lá para que Jacó então possuísse e tivesse filhos. O que a gente vê aqui nesse texto, especialmente no versículo 2 que está aí destacado, é que Jacó, ele, como fez o seu pai que foi orar, ele não orou pela sua esposa que era estéril. O que ele fez aí? Olha a resposta dele para sua esposa. Quando ela diz no capítulo 30, versículo 2, ela diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos, teve ciúme e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Jacó poderia usar o exemplo do seu pai, se fosse um homem temente a Deus, e dizer: não, vamos orar, como Isaac fez, vamos orar para que Deus nos dê filhos. A resposta dele é essa daí. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? O que ele faz? Mais uma vez, ele transfere a culpa para Deus. Óbvio, Deus estava no controle de tudo. Mas você vê aí a passividade dele. Ele se tornou um homem que as coisas estavam acontecendo e ele: rapaz, eu não estou no lugar de Deus, não. Não tenho nada a ver com isso. Ia tendo relações com as servas, com Lia, tendo filhos, e a coisa acontecendo e parece que ele não estava nem aí. A resposta de Jacó não foi o suficiente para Raquel. Assim como foi no caso de Sara, ela teve uma ideia brilhante, né? Resolveu dar a sua serva Bila para Jacó ter relações com ela e aí gerar outros filhos. Então Bila concebeu e deu à luz a filhos para Raquel criar como se fossem seus próprios filhos. Com o nascimento de Naftali, Raquel viu que havia finalmente colocado um páreo na luta, né? Opa, agora eu tenho filhos também. Mas não querendo ficar para trás, Lia fez a mesma coisa. Lia: olha, se ela deu a serva dela, eu também vou dar a minha. Talvez não estava mais tendo filhos, ou não estava tendo tempo mais com Jacó, resolveu dar Zilpa, a sua serva, para Jacó, e também teve 2 filhos chamados Gade e Azé. Mas nenhuma das 2 mulheres ficou contente. Isso é o interessante. Elas não ficaram contentes. Cada uma estava desesperada para ter o que a outra tinha. Percebe a situação? Descontentamento tanto de Raquel quanto de Lia. O que Raquel queria? Queria filhos. E o que Lia queria? A atenção do esposo. Raquel tinha a atenção do esposo e não estava contente. Lia tinha filhos e não estava contente. Nenhuma. As 2 mulheres não olhavam para o que o Senhor tinha, ou quem o Senhor era, né, suficiente para elas. Acontece uma situação interessante aí, a respeito dessas mandrágoras. O que essas mandrágoras
quando a gente vai ver isso lá no versículo 14 do capítulo 30, a partir do versículo 14, a gente vê que entra essas mandrágoras na história. Rapaz, é até um negócio, quando você lê o texto, é até assim, um negócio meio constrangedor. Uma mulher que está negociando com a outra para pegar uma fruta e entregar o seu filho ou o seu esposo para ter um tempo com a outra esposa. É um negócio meio constrangedor, que até você vai ver que chega Lia para Jacó e diz assim, ó, hoje você é meu, eu aluguei você por algumas mandrágoras. Imagina isso, gente. Negócio constrangedor para Jacó. Uma situação muito constrangedora, mas a gente vai ver um pouco dessas mandrágoras, o que é isso? Por que ela tem esse interesse nessas mandrágoras? Interessante é que no mundo antigo, essas plantas que se pareciam com os moldes do corpo humano, e é o caso dessas mandrágoras, ela era tido como algo místico, né? Algo que tinha um poder mágico para curar ou para trazer fertilidade, essas coisas do tipo. A mandrágora é uma planta com raízes bifurcadas e se parece com um ser humano. Por isso, nos tempos antigos, as mandrágoras tinham a reputação mística de ajudar com a fecundidade ou a fertilidade humana. Por isso que a gente vê aqui o interesse de Raquel em querer essas plantas. Mas a história de Lia e Raquel rejeita qualquer noção de que mandrágoras tinha qualquer poder. Quando a gente olha isso aqui, a gente já descarta que essas plantas, esses misticismos, esses desejos, não tinha nada. Lia entregou as mandrágoras a Raquel. Entregou. Olha, o filho trouxe lá, ela foi lá e entregou as mandrágoras para Raquel. Ainda assim, ela não concebeu filhos em seguida. Ou seja, ela comeu as plantas, nada aconteceu. Já no caso de Raquel, que usou... Lia entregou as mandrágoras a Raquel e ainda assim concebeu 2 filhos, né? Mesmo ela dando filhos. Já no caso de Raquel, que comeu as mandrágoras, nada aconteceu. Então isso aqui não tinha nada a ver com as plantas. Mais uma oportunidade para elas se voltarem para Deus e mais uma vez, ninguém se volta para Deus na história. Através da vida dessas 2 mulheres, Deus demonstrou que apenas Ele tem o poder de conceber filhos e que o seu povo deve confiar, descansar apenas no seu poder. Aqui Deus mostra que não é misticismo, que não é qualquer tipo de mágica ou qualquer tipo de coisa que vai fazer com que ele que venha conceber filhos. Filhos é uma bênção de Deus, é uma dádiva que Deus dá. E mais uma vez, esse texto comprova isso. Nós vamos ver no decorrer do texto, mais uma vez a passividade total de Jacó. As coisas foram de mal a pior para a coitada da Lia, né? A gente vê que, independente do que ela fez, as coisas foram de mal a pior para ela. Apesar de ter dado à luz a 6 filhos, como a gente vê aí, 6 filhos e uma filha no final, teve que negociar com Raquel a fim de dormir com seu próprio marido, como eu falei, né? Foi algo constrangedor. Raquel chegou a um acordo com Lia, uma noite com Jacó, em troca por as mandrágoras. Aconteceu isso. Lia concordou rapidamente, naquela noite concebeu novamente de Jacó. E ela então deu à luz a mais um filho, mais tarde outro filho e uma filha. No total, foram aí Lia 6 filhos e uma filha. Mas Raquel, a despeito das mandrágoras, não deu à luz a nenhum filho. Finalmente, após um bom tempo, Deus se lembrou de Raquel e ouviu o seu clamor e a tornou fértil. A gente vai ver isso no capítulo 30, versículo 22. Ela engravidou, deu à luz a José, o filho tão esperado, e Raquel declarou que Deus havia tirado a sua humilhação. Aqui a gente vai ver mais uma vez a passividade de Jacó durante toda a história. Perceba no desenrolar da história como Jacó, ele é passivo em tudo. Felizmente, ao longo de todo o conflito entre as irmãs, infelizmente, né, durante todo o conflito, Jacó ficou quieto, ficou passivo, ele não fez nada. Infelizmente, ele era um homem desse tipo. Ele não se envolveu,
você não vê Jacó se envolvendo em momento algum entre as duas. Elas estão lá brigando, negociando, tendo filhos, uma sem filhos, a outra com muito filho, entregando serva, a outra entrega serva. Nada de Jacó se meter na história. Por consequência, acabaria sendo também um pai passivo. O que foi que aconteceu? O que vemos ao longo da vida dele? Ele tinha um filhinho preferido, José, né, que a gente vai ver mais lá no final. No conflito que aconteceu em Siquém, da mesma maneira, ele não se meteu em nada. Mais tarde, quando José se envolveu no conflito com seus filhos, o que ele fez? Nada. A passividade de Jacó, assim como seu pai, resultou em conflito que durou por muitos anos. O que a gente pode aprender com essas mulheres que são estéreis, que a gente viu aqui nessa história? Tem algumas mulheres na Bíblia que a gente vê que foram estéril também e que geraram filhos de acordo com a vontade de Deus e que foram filhos usados por Deus. A esterilidade de Raquel demonstra claramente a condição decaída do ser humano. Quando a gente olha para a vida dela e a gente olha um pouco, volta um pouco, a gente vê que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que o ser humano ele fosse fértil, que a terra fosse fértil. Deus ordena que os animais também sejam férteis. O desejo de Deus era que tanto a terra, os animais, como o ser humano fossem férteis. Mas com o pecado de Adão e Eva, a decisão deles desobedecerem a Deus, a gente vê que até a fertilidade do ser humano, ela foi afetada. No relato bíblico, Raquel é uma das 6 mulheres cuja a infertilidade Deus superou milagrosamente. A história dessas mulheres e o nascimento de seus filhos nos mostram o poder redentivo de Deus em trazer vida onde havia morte. Deus na história dessas mulheres, estão aí no seu slide, Deus na vida dessas mulheres, ele mostra a sua graça, onde havia útero que não gerava vida. Deus ali traz vida. A bênção frutífera de Deus na criação terminou por consequências drásticas, por conta do pecado. Esse não era o plano de Deus para o ser humano. Não era esse o plano de a gente ver mulheres que muitas vezes desejam ter filhos e não têm. Isso é consequência do pecado. Não do pecado individual. Não é porque a pessoa não está tendo filho porque não está em pecado. Não é isso. O pecado de Adão, o pecado original. As doenças, esses males que a gente vê em decorrência do pecado. A infertilidade é um desses males. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus formam uma provisão final de Deus para a condição humana de morte espiritual. Quando a gente olha para a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, a gente vê que há uma esperança de Deus. Que por meio de Jesus, Deus ele providenciou a vida para aqueles que estão sem vida espiritual. Todos nós que um dia confessamos a Cristo como Salvador, já estivemos mortos. Efésios capítulo 1 diz que nós estávamos mortos Efésios capítulo 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos deu vida. A história da Bíblia, é interessante isso, quando a gente vê lá no final, Apocalipse, mostrando o final de todas as coisas. A história da Bíblia termina com uma imagem de uma cidade florescente, próspera, e uma noiva linda, a igreja, o povo de Deus, preparada para o noivo, Jesus. A morte, a improdutividade, a infertilidade desaparecerão para sempre. As pessoas que desejam muito ter filhos, que não conseguem, a gente sabe que essa é uma realidade. A gente vai poder ter esse desejo satisfeito, não que nós iremos ter filho lá na Nova Jerusalém. Mas nós vamos ter o desejo satisfeito, o contentamento completo quando estivermos com Cristo. Onde essas tristezas já não existirão mais, onde essas dores já não existirão mais, onde essas frustrações pelo pecado de Adão e Eva já não existirão mais. Continuando o texto, indo para o final, a gente vê que Jacó, ele não demonstra nenhuma
complacência, ou um cuidado, ou uma atenção pelo que a sua esposa está sentindo. Ele amava Raquel, o texto diz que ele amava Raquel, mas ainda assim, ele não demonstra esse cuidado por ela. Mais uma vez, a gente vê no o capítulo 30, versículo 2, que esse texto ele não demonstra o amor de Jacó por sua esposa. O texto diz que ele amava Raquel, ele tinha um amor por Raquel, mas ele não demonstrou esse amor na prática, ele não demonstrou esse amor orando pela sua esposa, ele não demonstrou esse amor levando a sua esposa para perto de Deus. Isso porque até aqui ele ainda não tinha um relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo, a gente vê o cuidado de Deus, o cuidado especial de Deus. Veja que não é através de Raquel que vem a linhagem de Jesus, por meio de Lia. Aonde a gente vê que aonde Raquel via injustiça, parece que o narrador de Gênesis, ele enxerga a justiça divina. Lia era menosprezada por Jacó, enquanto Raquel era amada. Por isso, Deus abriu o ventre da esposa menosprezada para lhe confortar dentro de um casamento isento de amor. Parece que existia ali uma injustiça, uma tristeza, e Deus trabalhava através dessa situação para confortar o coração de Lia. O desejo maior de Lia de ser amada por seu marido, mas até quando ele era ser amada por seu marido, mas até quando ela teve sucesso em lhe dar filhos, isso não foi suficiente para atrair o amor dele. O desejo maior dela, como a gente já viu, não era de agradar a Deus, era de chamar a atenção de seu marido. Diferente de Rebeca e de Sara, a infertilidade de Raquel não era um obstáculo para a continuação da linhagem de Abraão. Não foi. Então, Deus, quando Agar teve Ismael, aquilo ali, Deus mostrou claramente que não era a linhagem de Abraão. Nesse caso, não. Nesse caso, tanto os filhos de Raquel quanto os filhos de Lia seriam os descendentes da promessa. Alguns com destaque, obviamente, como no caso de Levi e Judá, foram aqueles que vieram, tanto a descendência onde Moisés e futuramente Jesus também vieram das descendências de Lia e não exatamente de Raquel. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Quando nós olhamos a vida de Jacó, nós vemos que os pecados dele, nós vemos que as fraquezas dele eram óbvias. Jacó era um homem cético e não olhava para Deus, não via Deus em nada, egoísta e passivo em meio a conflitos no seu lar. Isso é claro que a gente vê. Mas por que muitas vezes nós não prestamos atenção nisso? Ou não levamos em conta essa situação? Nós falamos tanto da vida de Jacó, né, ensinamos sobre a vida dele, mas por que nós não levamos em conta isso? E principalmente porque que Deus não fez questão de esconder isso, de nenhum dos patriarcas. A realidade é que os pecados desses homens muitas vezes são os mesmos pecados que nós cometemos. Né? Muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de pensar mais no outro para pensar em nós, e até mesmo somos passivos quando precisamos agir em certas situações. Nós entendemos as dificuldades de Jacó, que teve que confiar em Deus e estava do seu lado, porque às vezes também esquecemos que Deus é por nós. Nós entendemos isso porque muitas vezes nós esquecemos que Deus está ali. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e muitas vezes esquecemos que Deus está exatamente ali cuidando de todas as coisas. A Bíblia nos mostra como Deus interveio, libertou e providenciou tudo o que seu povo precisava no passado. Mas quando passamos por lutas e sofrimentos neste mundo quebrado, ficamos questionando por que Ele não fez o mesmo conosco. Nós vemos que Deus fez tudo o que Ele fez e acreditamos nisso. Mas quando passamos por alguma situação difícil, nós ficamos questionando a Deus. Muitas vezes queremos sinais óbvios, nós queremos que Deus mostre alguma coisa, que Deus faça alguma coisa do nosso jeito, mas Jesus lembra uma coisa interessante para nós. João 20, 29, Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Quando nós olhamos para tudo que está acontecendo e nós não entendemos muito, bem-aventurados nós somos quando nós acreditamos que ainda assim Deus está no controle de tudo.
mesmo quando não conseguimos enxergar a mão de Deus, podemos descansar, confiantes de que Ele está ativo em nossas vidas. Está tecendo, traçando todas as circunstâncias, dificuldades, sucessos e talentos num desenho lindo e perfeito. Existe uma canção chamada O Tapeceiro, de Estênio Márcios. A música diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olhar do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando a gente vê um tapete por trás, muitas vezes a gente não vê a beleza do tapete. O tapeceiro traça tudo bem direitinho por trás do tapete, nós não conseguimos enxergar, mas quando nós olhamos pelo lado certo, a gente vê como tudo está acontecendo exatamente como o tapeceiro quer. Parecido com o que Deus faz conosco. A gente às vezes não vê da visão de Deus, mas quando a gente olha pelo lado certo, Ele está fazendo exatamente o que Ele sabe fazer de melhor. E que no final das contas tudo isso coopera para o nosso bem. Nesse ponto da história de Jacó, imaginaríamos que ele já deveria ter um relacionamento com Deus. Ele já deveria estar conhecendo Deus, já deveria ter entregue a sua vida para Deus. O que Jacó já passou, o que Deus já cuidou da vida dele. Mesmo assim, mesmo Jacó virando as costas para Deus, fazendo tudo o contrário, sendo isento, sendo egoísta, cético, mesmo assim Deus estava ativo, dando-lhe filhos e cumprindo as promessas que havia feito a Abraão, olha só. E através de tudo, Deus estava preparando o coração de Jacó para um momento em que ele reconheceria plenamente a presença de Deus. Deus estava trabalhando exatamente como ele queria, mesmo no meio das falhas, mesmo no meio das falhas de Jacó, mesmo no meio dos pecados de Jacó, Deus estava trabalhando exatamente. Será que você tem sido assim? Você tem sido igual a Jacó? Você tem visto Deus trabalhando na sua vida? Você tem visto que Deus cuidou de você até hoje? Deus guardou a sua vida até hoje? E ainda assim você não reconheceu Deus salvadoramente? Você não entregou sua vida para Cristo salvadoramente? Hoje é uma grande oportunidade de fazer isso, de se voltar para Deus, reconhecer que Ele trabalha mesmo no meio das situações que nós não conhecemos. A vida de Jacó não foi oculta das Escrituras. Deus não permitiu com que isso fosse retirado do relato bíblico, porque nós muitas vezes nos identificamos com Jacó. Deus está ali conosco e nós não reconhecemos que está ali. E se não for sua graça salvadora, tanto para nos salvar, como para nos ajudar a reconhecer que é Ele que guia a nossa vida, nós iremos o tempo inteiro virar as costas para Deus. Que Deus nos ajude a reconhecer sua soberania, nos ajude a reconhecer que Ele está trabalhando soberanamente na história. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela vida de Jacó. Obrigado pelo exemplo que o Senhor deu. Sim, ó Deus, nós somos falhos muitas vezes de esquecer que o Senhor está no controle de todas as situações. E até mesmo as situações que nós não controlamos, as situações que nós não conseguimos entender por que está acontecendo, mas o Senhor controla, Deus. Que o Senhor nos ajude a entender isso na prática. As coisas que acontecerem em nossa vida, Deus, que o Senhor nos faça olhar para Ti. Que nós não possamos olhar para nós mesmos e virar as costas para o Senhor, mas olhar para Ti, mesmo que não venhamos entender o que está acontecendo. Oro para que o Senhor quebrante corações nessa noite. Se alguém aqui ainda não se voltou salvadoramente para Ti, Senhor, quebrante os corações. Nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor irá salvar aqueles que o Senhor quer. Que nessa noite o Senhor possa trabalhar nos corações, em nome de Jesus. Amém.